O anime de Pokémon não é reconhecido por sua grande qualidade na história. Na verdade, em sua boa parte ele é questionado pelos próprios fãs por decisões esquisitas dos roteiristas. A franquia sempre foi mais no meio de comercializar o novo jogo para mais pessoas, fora do público de jogos, do que para criar algo conciso, semelhante a Digimon, por exemplo. Porém, depois de 25 anos, o Ash Ketchum finalmente conseguiu conquistar o mundo, assumidamente se tornando um mestre Pokémon, tendo no currículo o Mundial, a Liga Regional, de Alola e a Batalha da Fronteira. Ainda assim, o verdadeiro momento em que o personagem do Ash atingiu seu auge, tanto como treinador quanto como pessoa, e a história também atingiu, foi durante a temporada Diamante e Pérola, lembrada pela maior rivalidade do anime e, discutivelmente, uma das maiores da franquia Pokémon como um todo, com um personagem que foi contra tudo que tínhamos experienciado até então, Paul. Antes de começar a me aprofundar mais nas nuances da rivalidade para o Ash, para o Paul e como essa dinâmica foi bem escrita, eu preciso falar sobre as temporadas anteriores. O Ash é um personagem que não envelhece cronologicamente, mas nesse período existia um perceptível desenvolvimento em outros fatores. Em Kanto, ele é bobão, amador e ganha muitas lutas na conversa ou nas loucuras do roteirista. A sua jornada na região é simplesmente introdutória ao mundo em que ele está entrando e a como lidar com os Pokémon, do mesmo jeito que era também pra gente que assistia quando criança na época. Tanto que na liga, ele passa pelo fiasco com o Charizard que se recusa a lutar contra o Witch, um rival basicamente clone do Ash em personalidade e até em time. Essa decisão foi interessante porque mostrou que ele precisava evoluir muito como treinador, em questão de disciplina e treinamento do seu time, servindo como uma consequência direta da falta de desenvolvimento da força dele ao longo dos episódios. Entre Kanto e Johto, ainda temos a Liga Laranja, que é mais um tempo de férias nas ilhas do que de fato uma temporada. Até ganha o torneio numa grande luta com Dragonite, mas o único ponto relevante para o personagem é justamente ter sido vencida em uma luta com o Charizard, antes totalmente desobediente ao protagonista e agora jamais centrado. Enfim, em Johto, nós temos um Ash que mantém a sua personalidade bobona de criança de 10 anos, mas na região vimos uma grande evolução em campo, nas batalhas, muito por conta do Harrison e do Gary. O Harrison é quem derrota o Ash na Liga Johto, fazendo-o terminar entre os 8 melhores, enquanto terminou entre os 16 melhores apenas. Mas também se viu como um mentor ao personagem principal durante a temporada, trazendo uma perspectiva mais madura para o lado infantil do Ash. Contanto, obviamente, quem mais teve influência no desenvolvimento como treinador do personagem foi o Gary, seu rival desde Kanto, que foi criado para representar o Green/Blue dos jogos, até mesmo com uma personalidade quase idêntica. A rivalidade dos dois na primeira temporada era bem legal. Resumidamente, eram duas crianças se provocando, querendo ver quem terminava tudo antes do outro, com Gary sempre à frente. A princípio, isso não muda em Johto, mas ela se torna mais séria. Os dois se enfrentam durante a liga após terem se enfrentado apenas 2 vezes antes desse confronto. Então é realmente o momento em que podemos ver o Ash rivalizando e opondo uma ideologia Pokémon diferente da sua, principalmente porque seus outros rivais ou oponentes das ligas anteriores não foram tão desenvolvidos quanto o Gary. Essa luta é emblemática pelo matchup de Charizard vs Blastoise, mas para mim o segmento mais importante dela é a batalha de Heracross vs Magmar. O time do Johto do Ash era no máximo um pouco melhor do que o de Kanto, era deficiente, mas a magia do personagem desse anime era a conexão do treinador com sua equipe, acima de treinamentos intensivos e exaustivos. O Heracross ganha do Magmar simplesmente na força de vontade, contra todos os super efetivos. Mas foda-se, porque o anime é assim, a graça está além da lógica dos jogos. Após Johto, nós temos a última região prévia a Sinnoh e a mais importante para definir o rumo que o personagem tomaria para verdadeiramente amadurecer. Eu digo isso porque nessa temporada, o Ash não teve nenhum rival. Tinham aspirantes a rivais como o Morrison, mas a relação era muito mais amigável do que uma relação de rivalidade. O Ash não tinha realmente um cara para ele aspirar a derrotar e que o forçasse a evoluir. Isso pode ter sido por conta da divisão de protagonismo com a Mei e seus concursos, mas eu acredito que tenha sido também pelo resultado em Johto. Naquele momento, o Ash tinha acabado de derrotar o seu maior rival depois de tanto tempo e finalizado na sua melhor posição em uma liga depois de batalhas difíceis, mas que ele conseguiu sair bem. Era o seu auge como treinador. Então durante os episódios, você conseguia ver vários momentos imprudentes e de confiança exacerbada por parte dele. Ainda que tenha conquistado a Batalha da Fronteira com grande mérito por derrotar vários lendários, Hoenn serviu como um trecho para colocar ele no chão, voltar para a realidade, tanto que novamente termina apenas o top 8 e perde uma das batalhas mais bizarras e vergonhosas do personagem contra o Tyson, o Pikachu que enfrentou o Regice na Batalha da Fronteira, perdendo para um Meow, simplesmente por essa arrogância do personagem. Então, até aqui nós tivemos um Ash bobão,
querendo se divertir pelo mundo, tendo uma grande evolução como treinador em determinado período que o leva a se tornar super confiante e depois recebendo um choque de realidade que o coloca nos trilhos e definitivamente começa o seu amadurecimento visto em Sinnoh. Quando a comunidade pensa nas melhores versões do Ash, a discussão é sempre entre o Ash de Sinnoh e o Ash de Kalos. Sinceramente, não existe nenhuma comparação. O Ash de Kalos é um exemplo de execução ruim do próprio Ash de Sinnoh. O Ash de Kalos não parece uma criança, a aparência é de um adolescente de 15, 16 anos e a sua personalidade é bem menos extrovertida. Ele continua com a confiança e a animosidade nas lutas, mas é exageradamente sério e muitas vezes até estúpido, como naquela treta com a Serena durante a luta do 8º ginásio, que eu achei bem forçada. Esse período da história representou um foco total em adaptar o personagem para o estilo ideal de Battle Shonen, tanto que as próprias lutas se tornam mais movimentadas e impactantes do que as lutas lentas e mais estratégicas de outras sagas. Mas fazendo isso, os roteiristas esqueceram que ele era ainda uma criança. É só comparar o Ash de Unova, completamente excitado e inexperiente, o Ash de Kalos todo adolescente e o Ash de Alola, que volta para esse ar mais infantil. Era o que muita gente queria, mas simplesmente não faz sentido com a cronologia do personagem. Antes ele era de um jeito, aí ele vira de outro, e em Alola ele já é totalmente diferente. E é também inferior ao que é feito em Sinnoh, que equilibra uma maior maturidade do Ash, após as lições nas 3 regiões anteriores, com a sua infantilidade. Diamante e Pérola é uma ótima temporada porque além de existir esse balanceamento, a rivalidade com Paul impulsionou tudo isso. Foi a única vez, além do Gary, em que o personagem principal realmente bateu de frente com uma ideologia oposta, além de simplesmente lutar e vencer o seu rival. Enquanto o Ash sempre priorizou a amizade e o vínculo com seus pokémons acima da força, o Paul era mais pragmático e valorizava simplesmente a força e o potencial em batalha, ignorando o resto completamente. O Paul é um personagem de Sinnoh, mas semelhante ao Ash, também havia passado por Kanto, Johto e Hoenn, participando em todas essas ligas com Pokémon de cada região. Foi a única vez que vimos alguém semelhante dessa maneira à jornada do protagonista. Os dois passaram pelos mesmos lugares, mas por caminhos diferentes. Paul também não teve grandes sucessos e isso fomentou mais ainda o seu método de treinamento que buscava implacavelmente a evolução da força de seu time. Ele ia atrás apenas de pokémons fortes e se não fossem fortes o suficiente, simplesmente abandonava e ia atrás de outro. O time era formado apenas em torno dessa ideia. Eram ferramentas de batalha e não companheiros, além de serem submetidos a treinamentos intensos e até cruéis. O Paul, resumindo, era o retrato dos jogadores quando iam jogar um jogo de Pokémon, grindando que nem um maluco para evoluir rápido pro nível dos ginásios, só que agora com a realidade das consequências dessa obsessão dos jogos. Um exemplo do pragmatismo do personagem está em algo que no anime Pokémon é bem comum, a captura de vários exemplares da mesma espécie, como a captura de 3 Starlies para encontrar um que tivesse Aerial Ace, e o abandono dos restantes que não possuíam. A lista de abandonos é bem grande, já que ele também abandonou um Azumarill e um Stunter. Inclusive, esse momento do Starly foi quando ocorreu o primeiro encontro com Ash. Naturalmente, ao ver isso, o personagem principal ficou irritado. Era o diretamente oposto da sua filosofia do que era ser um treinador, resultando na primeira batalha entre ambos. A batalha terminou em um empate técnico, mas existem 2 detalhes bem curiosos que servem como desenvolvimento desse contraste. O primeiro é que o Starly recém-capturado de Paul venceu o Starly de Ash com muita facilidade. Era como se os roteiristas quisessem te fazer acreditar que essa filosofia do Paul era melhor que a do Ash. Outro detalhe importante foi o embate entre Pikachu e Elekid, que termina em empate. Como o Pikachu era o principal Pokémon de Ash e os dois eram do mesmo tipo, parecia se criar um terreno para uma futura rivalidade dentro da rivalidade, mas isso teve uma alteração bem surpreendente por parte do roteiro depois. A partir de então, os encontros foram sendo recorrentes. O Ash observou a luta de Paul com Roark, líder do ginásio de pedra da região. Mais uma vez acendeu essa faísca de oposição, pois o Paul demonstrou um nível de obsessão pela vitória que o Ash nunca antes tinha visto, ao ponto de forçar que seu Chinchar se machucasse para ativar a habilidade Blaze, que eleva sua raiva e consequentemente sua força por um período de tempo. Esse trecho é elemento chave da relação dos dois, porque já era demonstrada uma insatisfação do Pokémon com o treinador, que se confirma em outro encontro interrompido depois pela equipe Rocket entre os dois treinadores, em que enfrentando o Turtwig de Ash, o Chinchar recusou o comando do Paul. Ou seja, até então nós tivemos a filosofia de Paul dando certo na primeira luta com Ash e depois no ginásio, mas as falhas dela se mostrando pouco tempo depois, mostrando que vitórias no anime muitas vezes não demonstram a verdadeira capacidade dos personagens. O Paul vencia, mas eram vitórias inorgânicas, sem laços com seu time, que no fim da sua jornada iam custar caro. Um exemplo dessa falha é durante sua luta contra o Brandon.
cérebro da Batalha da Fronteira, buscando vingar seu irmão que anteriormente havia perdido para ele. Como resultado, o Paul terminou sem derrotar um Pokémon sequer, mesmo sendo aparentemente tão forte nas lutas com Ash, que inclusive veio a derrotar esse personagem depois e conquistar a própria competição. A resposta é simples. O Paul não conseguia controlar suas emoções, se deixava levar pela raiva e o pragmatismo com seus Pokémons, diferente do Ash, que criava relações saudáveis tanto no aspecto das lutas quanto fora delas. Então essa temporada serviu para pôr à prova o valor da filosofia do personagem principal como treinador. Antes, ele venceu algumas lutas por supostamente apenas poder da amizade, mas o anime demonstra que isso vai além. O bem-estar e a conexão da sua equipe com ele são essenciais para os desempenhos das lutas, até porque os Pokémon são seres vivos, não são estatísticas como nos jogos. É uma comparação válida com atletas, por exemplo. Não importa o quão bom você seja tecnicamente no esporte, se você entra sem motivação e inspiração, pode perder para o pior dos piores. A reviravolta no andamento da rivalidade ocorre durante a competição de batalha em duplas da cidade de Hearthhome. Paul e Ash foram forçados a lutar em equipe, Paul usando Chinchar e Ash usando seu Turtwig. Novamente, Paul forçou o Chinchar a tomar danos excessivos para forçar o Blaze, mas vendo que não estava conseguindo, ele simplesmente desistiu e Ash teve que dar comando tanto para Chinchar quanto para seu Turtwig, e de forma milagrosa conseguiu vencer. Mesmo com a vitória, uma das cenas mais emblemáticas e pesadas de todas as sagas do anime acontece, quando Paul decide realmente abandonar seu Chinchar mesmo após a vitória, falando que era fraco demais para estar na sua equipe. Nesse momento, o Ash convida o Chinchar para seu grupo e assim acontece a troca de treinadores. Até hoje eu acho essa decisão muito criativa e bem escrita. Criativa porque nunca tinha acontecido isso, você ver um personagem tão filho da puta ao ponto de maltratar um Pokémon tantas vezes, o abandonar e outro personagem que era rival do mesmo ficar com ele. Era algo totalmente diferente e serviu para aumentar a raiva de todo mundo assistindo pelo personagem do Paul. Naquele momento, ele era quase tratado como um vilão da série, algo muito além do Gary, que enchia o saco do Ash, mas nunca tinha chegado nesse ponto. E é bem escrito porque foi gradualmente construído, nas lutas anteriores já citadas, e em flashbacks do treinamento por qual Chinchar passava com Paul. Ele era forçado a enfrentar vários oponentes ao mesmo tempo para ativar sua habilidade, ignorando seu bem-estar. A troca de treinadores também simboliza o choque das filosofias. Chinchar não conseguia desempenhar seguindo a filosofia de Paul, e agora seria posto à prova se conseguiria desempenhar na filosofia de Ash. Na primeira luta entre ambos, Starly e Paul humilhou o Ash, mas o enredo demonstra que a resposta para a melhor forma de tratar seus Pokémons é muito mais complexa do que aparentava. Depois, eles se encontram novamente em uma competição aérea, mas não acontece tanta coisa relevante além do fato do Staravia do Ash evoluir para Staraptor e derrotar o Honchkrow do Paul, servindo como um acerto de contas lá da primeira luta, então é um detalhe legal. O último confronto relevante antes do acerto de contas na Liga Sinnoh é no Lake Akuiti, a primeira batalha completa entre os treinadores organizada pelo próprio irmão do Paul. Foi um massacre. O Ash mais do que nunca tomou decisões impulsivas levadas pela emoção e ignorou qualquer tipo de estratégia sem saber como prosseguir, enquanto o Paul se manteve totalmente calmo do início ao fim, sempre um passo à frente e mostrando que estava mais preparado do que o protagonista. Foi a primeira vez que vimos Paul não sendo levado pela emoção, seguindo o ensinamento de Brandon, mostrando um desenvolvimento após seus encontros com o próprio Ash. Mesmo após ter uma vitória avassaladora, ele simplesmente sorriu e respeitou o personagem. Enquanto isso, o Ash teve um momento definitivo para perceber que precisava dar um passo à frente e pegar um pouco da seriedade para si e equilibrar com seu método de treinamento baseado nos vínculos. Apenas na emoção ele não chegaria a lugar nenhum. É uma grande luta no aspecto da escrita dos personagens, mesmo não sendo tão vistosa. Inclusive foi importante também para o Chinchar, que derrotou o Ursaring de Paul, um de seus companheiros mais antigos, e evoluiu para Monferno, provando para o seu ex-treinador que ainda tinha futuro e que o método de Ash não estava totalmente equivocado. No futuro, eles só se reencontram um pouco antes da liga, mas antes disso, o Monferno já evoluiu para Infernape, preparando o terreno para a última luta de Ash vs Paul. Depois de todo esse terreno preparado durante a temporada e até mesmo antes nas anteriores, o anime nos traz a luta mais carregada de sentimentos que já teve. Mesmo após Ash vs Leon, que foi emblemática para todos os fãs, eu ainda acho que Ash vs Paul nas quartas de final da Liga Sinnoh é o ápice da capacidade de escrita na história e no protagonista, pelo que representa para cada um. Para o Ash, a rivalidade forçou o questionamento e a reafirmação de sua filosofia, motivando a ficar mais forte e inteligente nas lutas sem abrir mão dessa ideia. Para o Paul, serviu para refletir sobre a maneira como agia com seus Pokémon e nas lutas, deixando-se levar pela raiva e começando a ficar mais calmo e respeitoso, inclusive com Ash e Infernape depois desse confronto. Para o Infernape, simbolizou o choque das filosofias e uma jornada de redenção própria, provando seu valor depois de ter sido humilhado em diversos momentos do anime.
As três principais frentes estavam perfeitamente estabelecidas. Era uma luta de emoção e vínculos contra a racionalidade, mas acima de tudo um balanceamento de ambos. Um detalhe foda é que o Ash decidiu continuar com a mesma formação usada na batalha anterior, ainda que tivesse sido completamente humilhado nela, enquanto Paul naturalmente rotacionou seu time como fez em toda a temporada. Do lado de Ash, Pikachu, Infernape, Staraptor, Buizel, Torterra e Gliscor. Do lado de Paul, Aggron, Gastrodon, Drapion, Ninjask, Frostless e Electivire. Desde o início da batalha, se torna evidente que essa vai ser a mais estratégica do que o normal no anime. Um dos motivos que me fez gostar tanto é o quanto ela se aproxima dos jogos no sentido de analisar os Pokémon do oponente e trocar quando necessário, mas ainda mantendo as licenças poéticas do anime. No começo, o Ash começa supostamente bem, derrotando o Aggron e o Gastrodon com certa facilidade, mas isso fazia parte do plano de Paul, sacrificando esses dois Pokémons para entender as táticas do oponente e quais Pokémon ele usaria posteriormente. Assim, mesmo com dois Pokémons a menos, você não consegue ficar com a sensação de que o Ash estava na vantagem. Novamente, como eu falei em outra situação, as vitórias nem sempre demonstram a verdadeira capacidade do treinador, agora nesse caso sendo até ruim para o próprio Ash, com a entrada do Drapion mudando o rumo da luta, que é cheia de reviravoltas. Aqui, o Paul usa um tipo de golpe muito presente no competitivo, que não era tão destacado nas sagas até então, que afeta o campo permanentemente, o Toxic Spikes. É uma armadilha que dura basicamente até o fim da batalha, envenenando qualquer Pokémon que tocasse no chão, conseguindo derrotar 3 Pokémons do Ash em sequência, Buizel, Staraptor e Torterra. Um detalhe legal da luta é que o Paul, antes com o Gastrodon, usou o Counter Shield, um movimento improvisado pelo Ash especialmente com o Buizel, que basicamente cria um escudo resultado do giro de um Pokémon enquanto usa um ataque. No caso do Gastrodon, sendo o Muddy Water. Ou seja, o Paul durante a luta com o Ash roubou uma de suas ideias devido à observação em outras lutas, mostrando sua capacidade de se adaptar às situações, e usou até melhor do que o próprio Ash, que fez o Buizel usar contra o Drapion, mas ainda acabou derrotado. A reviravolta para o lado de Ash só vem a acontecer após trocar o Gliscor envenenado e colocar Infernape em campo, com uma ideia genial que só funciona no anime, mas pelo menos é racional, de usar o Dig para cavar e depois Fire Blitz para queimar e eliminar todos os espinhos tóxicos colocados no subterrâneo, neutralizando a estratégia do Paul com a maior arma do Ash, que é decisiva nessa batalha e demonstra um certo equilíbrio das filosofias, o seu improviso, derivado da sua impulsão emocional em vários momentos, mas agora com racionalidade, aprendida pelas duas com o Paul. Depois, o Infernape derrota facilmente o Ninjask, o Pikachu derrota Frostless e Gliscor finalmente derrota o Drapion. Aliás, esse momento é bem legal porque o Gliscor tem uma história própria de treinamento com o Air Battle Master, para aprimorar seu voo e seu Dig Impact. Foi uma das poucas vezes em que o Ash enviou um Pokémon para treinar sem ele e voltou na mesma temporada, diferente do Charizard que ficou lá naquele vale com os outros e do Primeape que foi mandado para treinar e nunca mais voltou. O momento decisivo então é contra o Electivire de Paul, seu Pokémon mais forte e mais importante, o único sempre presente em todas as suas formações e que provou seu valor derrotando o Gliscor e o Pikachu com certa tranquilidade. O embate contra o Pikachu demonstrou uma falha por parte do Ash de cair na mesma estratégia do Paul mais de uma vez, mostrando que nem ele nem Paul estavam perfeitos ainda. Então, o grande confronto esperado durante toda a temporada finalmente aconteceu, Infernape vs Electivire. Infernape já tinha levado dano do próprio Toxic Spikes e do recoil do seu Flare Blitz, estava mais danificado que o Electivire. Começou relativamente equilibrado, era uma trocação franca acima de qualquer estratégia, mas novamente o Ash cometeu o erro anterior e deixou o Infernape por imprudência ser agarrado pela cauda de Electivire, o mesmo erro que levou à derrota de Gliscor e Pikachu, permitindo com que Infernape levasse um Thunder que o derruba completamente. Algo demonstrado nas batalhas anteriores de Infernape com Ash, diferente de como era com Paul, era a forma como a habilidade Blaze se comportava, pois Paul, mesmo forçando Infernape até o limite, não conseguia despertar a habilidade na maioria das vezes, mesmo seguindo os requisitos, enquanto com Ash em outros momentos de quase derrota, sempre acontecia. Infernape nas formas anteriores tinha dificuldade para controlar sua raiva, podendo machucar até mesmo Ash, mas todas essas dificuldades culminaram na perfeição que aconteceu durante a batalha na liga, após o vínculo criado entre Ash e Infernape que, ao invés de ser usada a raiva para motivar o Blaze, foi usada a vontade do Pokémon de ajudar o seu treinador. No momento dramático, Paul novamente provocou Infernape junto com o Electivire. Isso reacendeu a chama de Infernape que levantou completamente renovado em fúria com a sua habilidade na forma mais poderosa. Dessa vez conseguindo manter o controle com poder concentrado e no ápice. Depois de mais choques com o Electivire, o clímax é um choque imenso entre o Flare Blitz de Infernape e o Thunder Punch de Electivire, criando um tornado gigante e uma escala de força nunca antes vista no anime, terminando com a grande vitória de Ash finalmente contra Paul. A superação de Infernape após se tornar Pokémon do Ash, justamente contra Paul e contra o Pokémon que o mais provocava, é uma das maiores histórias de underdog que eu já vi.
O Pokémon abandonado por ser fraco conseguiu derrotar seu oponente mais forte, provando sua força para Paul e mostrando que a filosofia de Ash não estava errada e que seus vínculos eram mais importantes do que treinamentos intensos. Essa luta encapsula os principais temas do anime inteiro de Pokémon. É a recompensa por todo o amadurecimento do Ash após as primeiras 4 temporadas, aprendendo com seus erros, absorvendo e adaptando eles para sua filosofia que nunca se perdeu. O fato do Paul ser muito mais ativo do que os outros rivais e ser um personagem que no fim teve em partes uma redenção, também torna ela mais marcante. Após a batalha, o Paul reconheceu a força de Infernape e em seu último encontro demonstrou respeito por Ash, do mesmo jeito que Ash também. É uma rivalidade que começou com 2 extremos completos e terminou mostrando que não existem soluções pretas no branco para as batalhas Pokémon. Existe um limite que você pode atingir sendo puramente racional, ignorando os sentimentos de seus companheiros, e um limite para o poder de amizade que tanto salvou o Ash antes. Para alguns, essa ressurreição de Infernape na conclusão até pode ser interpretada como um poder da amizade forçado, mas é errado, pois vai muito além do poder da amizade, porque esse Pokémon se esforçou desde sempre mais do que qualquer outro para conseguir evoluir e também para dominar essa habilidade que antes era um trunfo, mas descontrolada só atrapalharia ele e o Ash. Infelizmente, os roteiristas se esforçaram tanto para escrever essa rivalidade e gastaram todas suas habilidades e enlouqueceram na fase seguinte, em que o Ash foi devastado pelo Tobias, que tinha um time inteiro de lendários. Foi broxante, mas pelo menos o protagonista havia passado de seu recorde anterior, dos 8 melhores, e ficou entre os 4, além da evolução restante já confirmada. Ainda que ele não tenha vencido como em Alola ou no Mundial, esse foi o grande momento dele como treinador, em todos os aspectos, foi o momento que eu mais consegui ver ele como um mestre. Infelizmente todo esse desenvolvimento também foi ignorado em Unova, e depois tentaram voltar em Kalos, mas não conseguiram fazer tão bem. O Alan, inclusive, é um personagem muito inferior ao Paul, mas esse período de Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh nunca vai ser esquecido. Não é apenas nostalgia, foi de fato o período mais bem escrito para o personagem e para o restante da história. Eu fico feliz de perceber que um momento tão marcante e nostálgico da minha infância envelheceu tão bem e hoje eu consigo valorizar ele mais ainda. Espero que eu tenha conseguido passar isso até para aqueles que não gostam do anime. Mas mesmo com tudo que eu falei, foi um evento que você precisava estar lá para entender o quão grande foi e ainda é para nós, fãs.